Quer vender mais? Agora VAP! Olá, seja bem-vindo ao nosso programa de coaching de vendas de alta performance. Eu sou o Ernesto, como você já sabe, vou ser o seu coach nesse programa e esse é um dos vários vídeos que eu preferi gravar para complementar as nossas sessões, para que você tenha mais materiais de apoio, para que você se sinta mais suportado, né, mais apoiado nessa sua jornada de transformação com o coaching, tá bom? Esse primeiro vídeo vai tratar especificamente do autoconhecimento, né, um conceito fantástico, né, um conjunto de ferramentas de desenvolvimento pessoal que você com certeza vai amar. Mas antes de entrar nisso, eu quero, feitas essas apresentações, eu quero também agradecer pela essa oportunidade, né, de convívio, né, com você, por essa oportunidade, por esse voto de confiança que você está me dando, né? Sem dúvida o coaching ele não entrará na sua vida a troco de nada. O propósito desse nosso convívio é bastante ambicioso. A ideia é que você seja capaz de se automotivar a realizar grandes transformações na sua vida e que você seja capaz sim, de identificar quais são essas transformações, quais estão desenhadas, quais que você irá planejar a curto prazo, no curto espaço de tempo, ou aquelas que talvez demandem mais tempo, exigirão mais esforço, mais capacitação, né, mais mudanças na sua vida, na sua trajetória profissional. O coaching poderá representar tudo isso para você e esse é o meu propósito, que você fique realmente imbuído desse espírito, desse sentimento, dessa vontade, né, de transformar a tua vida, né, a tua jornada como ser humano, como profissional, na área comercial ou em qualquer área de atuação, né, como empreendedor, porque o coaching ele te dá assim todas essas ferramentas de que você necessita. Você vai perceber isso aqui ao longo do nosso convívio, tá bom? Esses vídeos eles não substituem evidentemente nossas sessões remotas, né? A gente vai ter aí várias oportunidades de interagirmos por meio de Skype ou de FaceTime ou de qualquer recurso aí que a gente possa vermos e nos ouvirmos, né, à distância. Isso é fundamental. Também você poderá interagir comigo diariamente através de aplicativos como WhatsApp ou similares, para que nós troquemos mensagens, para que nós troquemos percepções, para que você possa ajustar, calibrar, né, de repente algumas coisas que aconteceram e que você não soube exatamente como lidar com elas. E eu quero estar sempre presente na medida do possível para te dar apoio, né, em toda essa transformação, tá bom? Quanto mais ousado, né, quanto mais propenso a uma grande transformação, né, evidentemente mais esforço você terá que fazer, né, mais dedicação você terá que ter. Então, sinta-se à vontade para sonhar alto, para desejar alto, porque um sonho pequeno ou um sonho grande, como diz Jorge Paulo Lemann, vai lhe custar a mesma coisa, tá bom? Bom, então o primeiro vídeo, o vídeo de hoje, vai tratar sobre autoconhecimento. Então agora nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí. E eu pergunto a você, que me assiste, o quanto que você conhece a si próprio, né? O que você pensa sobre você mesmo, você mesma? Né? O quanto que você já parou para refletir sobre isso, né? Quem é você? Onde você está? O que você gosta, o que você não gosta? Como que você passa o seu tempo? Como que você administra a sua vida? Tá? Você é uma dona de casa, você é um jovem executivo, 100% dedicado à carreira, você é um empreendedor, é alguém na meia-idade, é alguém que está às vésperas de uma grande mudança na sua vida, como um casamento, ou está assumindo uma função de liderança na sua organização. Então, dentro de todo esse contexto, dentro dessa transformação que já vem acontecendo na sua vida, quem é você? O que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? O que lhe incomoda? Por que lhe incomodam essas coisas, né? O que te traz prazer? O que te traz alegria? Aliás, o que dessas coisas que lhe trazem alegria, que lhe trazem prazer, você tem feito constantemente? Por que não tem feito constantemente? Por que deixou de fazer essas coisas, né?
No manual que acompanha esses nossos vídeos exclusivos, né, você vai perceber que lá eu entro mais em detalhe nesses questionamentos, né, e existem alguns exercícios muito importantes que você faça, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em você fazer uma lista das coisas que você gosta de fazer e das coisas que você não gosta de fazer, é muito importante que você seja bem franco e dedique um tempo razoável a isso. Quando você parar para pensar num desses exercícios, né, o que as pessoas pensam sobre você? O que as pessoas pensam sobre você que é igual ao julgamento que você também tem sobre você? Quando você parar para fazer esses exercícios, é importante que você realmente dedique uma atenção considerável a isso e viaje em todo e qualquer questionamento, em toda e qualquer situação que já aconteceu com você, porque quando a gente fala em autoconhecimento, a gente também fala em lidar com esses estereótipos, com essas ideias preconcebidas, com esses paradigmas que já povoam a nossa mente, a nossa cultura, o nosso contexto social, o nosso contexto religioso, o nosso contexto profissional. Então, vai exigir uma certa dose de esforço seu para fazer esses exercícios, tá? Então, voltando, por exemplo, então eu tenho uma interpretação, um pensamento sobre quem eu sou. As pessoas à minha volta já pensam um pouco diferente, elas me veem de um jeito assim, né? E eu, por outro lado, acho que essas pessoas pensam isso sobre mim. Então, veja, são 3 interpretações ou 3 julgamentos diferentes. Quem eu acredito que sou, o que, né, as pessoas pensam sobre mim, eu preciso ter algum feedback sobre isso, obviamente, e o que eu acho que elas pensam sobre mim. Você pode ter 3 interpretações diferentes aí. E talvez elas levem você a situações opostas. E aí fica a dúvida, né? Quem é de fato você? Você é uma pessoa amorosa, amoroso? Você é um profissional dedicado? Você é um pai atento, uma mãe zelosa? Você gosta do seu trabalho? Você demonstra interesse pelo desenvolvimento dos profissionais que trabalham com você? E de que forma você tem esse retorno, esse feedback sobre esses seus sentimentos? Eles condizem ou não condizem com o que as pessoas à sua volta pensam? Então veja, isso é bíblico, né? Existem ensinamentos, né, citações que nos dizem, falam, né, da importância de nos conhecermos a nós mesmos, a verdade é o melhor caminho, e também há ensinamentos que nos dizem, que nos falam da importância, né, da gente ter o autoconhecimento, da gente conhecer a si próprio para que a gente possa de fato ser feliz. Tá? Isso em várias religiões, em várias culturas se prega muito isso do autoconhecimento, a meditação, né? Você despovoar a sua mente de todas essas interferências, essas influências que existem no nosso mundo, né? Valores, paradigmas, modelos que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós e que continuam de geração para geração, até que eventualmente alguém rompe esse ciclo e aí, poxa, no primeiro momento aquilo parece, né, um cataclisma, parece o final do mundo, o final da espécie, né, do ser humano, mas no dia seguinte as pessoas acordam e pensam, poxa, realmente isso faz sentido. Então, quantas das coisas, né, que a gente vive, que a gente vivencia, que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa mente, são de fato verdade, são realidade. E o quanto que elas impactam ou não o meu ser, né, eu como indivíduo. Então eu preciso, quando a gente fala em autoconhecimento, ter essa interpretação clara. Quem eu sou, tá? Para isso eu preciso, evidentemente, parar e fazer uma análise, né? Eu preciso ter um momento para me dedicar a isso. Talvez você agora, quando está assistindo esse vídeo, possa, ao final dele, se desconectar das coisas à sua volta, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu local de estudo, e fazer essa reflexão, né? Quem eu sou? Quem eu, Ernesto, sou como pai, como profissional, como coach, como empreendedor? Quais são os atributos que eu tenho, baseado nessas percepções, na minha, das pessoas que estão em volta, ou em modelos que existem aí fora, tá? Se eu me julgo uma pessoa responsável, um profissional dedicado, um pai ou mãe dedicado, amoroso, se eu me julgo uma pessoa amorosa, né, eu estou julgando isso com base em quê?
normalmente, né, isso também é bíblico, isso também está nos grandes ensinamentos que a gente herda, né, que a gente conhece aí de gerações em gerações, é dando que se recebe, né? Então eu só posso afirmar em tese que eu sou uma pessoa dedicada, que eu sou uma pessoa amorosa, que eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, se as pessoas à minha volta reconhecem isso, pensam dessa forma sobre mim, certo? E aí, a partir do momento que elas enxergam isso em mim, elas então me dão o elogio, o agrado, o feedback positivo, a promoção que eu desejo, que eu espero, que me faz sentir bem como profissional, como ser humano. Então é muito disso, de um jogo de dar para poder receber. E muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente tem uma ideia preconcebida sobre nós, a gente tem um modelo mental, né, um mindset sobre nós, e a gente carrega isso e às vezes a gente sofre porque a gente acredita que as pessoas à nossa volta não pensam da mesma maneira, não reconhecem esse nós. Mas a verdade é porque você não soube até agora expressar isso, ou você de fato não colocou isso, porque ou isso está muito adormecido, oculto em você, né? Você não consegue perceber isso, ou porque você de fato ainda não tem essas habilidades. Talvez você precise desenvolvê-las, né? Então, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala em todo esse senso crítico. Então você pode elaborar listas do que você julga que são atributos positivos na sua carreira, no seu lar, na sua vida como ser humano em geral, e quais desses atributos, e como que você ranqueia, como que você pontua, né? Quais aqueles atributos que você está bem, quais aqueles que você não está tão bem, quais aqueles que te deixam angustiados, quais aqueles que você não dá tanta importância, quais aqueles que você está comprometido com a mudança, por isso você está fazendo esse programa de coaching, de vendas de alta performance, quais aqueles em que você prefere adiar para o ano que vem, prefere desenvolver um estudo, uma capacitação maior para poder encará-los, né? Então, esse nosso ponto de partida é muito importante na questão do autoconhecimento, tá bom? Bom, agora tem um outro aspecto também que vai contar muito. Quando a gente fala em verdade, né? Quando a gente fala em realidade, quando a gente fala em o que é bom e o que é ruim, o que é certo ou o que é errado, nós estamos nos referindo a um determinado modelo, certo? E aí vem outro aspecto muito importante no autoconhecimento, né? Quais são os seus modelos? O que você acha que é certo ou errado? O que é certo ou errado na sua carreira? Um homem comercial, um homem de vendas, o que ele deve, uma mulher, né, uma executiva de vendas, uma diretora comercial, o que ela deve ou não deve fazer? O que é ético, o que não é ético? O que antes era dado como algo errado e agora passou a ser lugar comum, passou a ser uma prática comum? Será que existem essas transformações? Elas estão acontecendo à sua volta ou não? Será que alguns desses modelos estão atrapalhando o seu desenvolvimento como profissional? Então veja, em volta de você existe um conjunto limitante ou expansivo, que possa, né, expandir e que está determinando de alguma forma essa sua evolução. Então nós falamos agora há pouco sobre quem você é, onde você está, e agora você de repente quer transformar a sua vida, mas aí você vai lidar com essas verdades, com essas realidades, né, que a gente muitas vezes herda dos nossos pais, dos nossos avós, dos livros em que a gente estudou na nossa formação, dos nossos educadores, não é mesmo? Então você aprendeu num determinado momento da sua vida que aquele comportamento era um comportamento inadequado e você levou isso para o resto da sua vida. Você não ousou, você não tentou, por quê? Porque isso de alguma forma condicionava seu pensamento, condicionando seu pensamento, esse conhecimento, essa informação condicionava os seus pensamentos, que por sua vez condicionava os seus sentimentos. Então você sentia medo, você sentia um certo receio de tomar algumas decisões, você se sentia um tanto de pudor em não tomar aquelas atitudes, tomar aquelas decisões, você se sentia um pouco de remorso porque um dia fez de um jeito que não era aquele e aí você ficou arrependido por isso. Então toda essa cadeia, né, todo esse processo que te levou até os seus sentimentos e ao reforço ou não desses sentimentos, ao reforço ou não dessas práticas, fazer de novo essas práticas, pode ser fruto de uma verdade que você herdou de alguém, de uma realidade que você herdou de alguém.
Então veja que nós não somos ilhas, né? Nós somos, o ser humano, ele é um ser social, ele convive num contexto familiar, cultural, religioso, até no bairro em que você mora. Se você mora num determinado estado do país, você tem certos hábitos, certos valores diferentes do outro que está lá no outro extremo do país, porque o clima é diferente, porque a etnia é diferente, porque a formação cultural e religiosa porque é diferente, porque a influência de imigrantes, né, foi muito maior, não é verdade? Então, que às vezes para nós, para o mesmo executivo, para o mesmo ser humano, que já tem aquela boa dose de autoconhecimento, parece ser um caminho a ser trilhado quando ele está naquele contexto, naquela realidade. Se ele muda, aquele contexto, aquela realidade já se transforma. Incrível, né? Impressionante isso. Eu lido muito com isso nos programas de capacitação, nos workshops que eu faço aí pelo Brasil inteiro. Às vezes a gente define o mesmo conteúdo, por exemplo, em São Paulo, onde eu resido, né, hoje, e esse conteúdo, a forma de aplicar esse conteúdo, as dinâmicas que eu desenvolvo em sala, eu preciso mudá-las de acordo com alguns aspectos regionais, de acordo com alguns aspectos de valores, de cultura local. Incrível isso, né? Eu mesmo em sala às vezes preciso me expandir mais, ou num trabalho de consultoria em que eu estou em vários sites, eu preciso estar mais próximo do público. Em outros locais eu já tenho que guardar uma certa distância. Tudo isso por quê? Porque a realidade, né, naquele contexto, naquele local, naquele momento, está variando, e eu preciso ser capaz de interpretar isso. Então você precisa ser capaz de interpretar isso. A realidade, ela vai também moldar, influenciar aquele eu que nós falamos agora há pouco, tá bom? Um aspecto muito importante, né? Nós falamos sobre isso também sempre nos programas de coaching, são as crenças, né? Verdades absolutas que são poderosíssimas, tanto do ponto de vista negativo como positivo, né? As crenças nos mantêm de repente num trilhar, numa direção, evitando que a gente se perca ao longo da nossa carreira, que a gente se envolva com pessoas ou situações que não vão ajudar em nada no nosso desenvolvimento como ser humano, como profissional. Mas as crenças também às vezes nos limitam. Elas não permitem, por exemplo, que uma mulher se sinta confortável em discutir certos assuntos com seus colegas de trabalho, com seu esposo, com executivos, né, na empresa que ela trabalha, ou clientes, porque ela prefere atender a certos preceitos, a certas verdades absolutas, a certas crenças que ela herdou. Tá? Isso, como já falei, de certa forma é positivo, mas também pode limitar um pouco o desenvolvimento dessa executiva, dessa profissional. Tá? Outro aspecto também nessa realidade, quando você imagina a si próprio, né, e quando você começa a enxergar essa realidade à sua volta, você começa a pensar num caminho a ser trilhado, né, você começa a se deparar com o que a gente chama de nossos pontos fracos, né? Eu vou precisar trabalhar em mim alguns aspectos que, como o Dr. Wayne Dian, me lembro agora de um livro que eu li quando era criança, Seus Pontos Fracos. Eu me lembro que o nome dele é Dr. Wayne, não me lembro agora o sobrenome dele, e era um livro que marcou muito a minha infância. Esse livro até hoje você encontra aí nas livrarias, Seus Pontos Fracos. E ele fala muito disso, desses atributos, desses adjetivos que a gente herda, ou que fazem parte de um contexto, e a gente, muitas vezes por conveniência, mantém eles por toda a nossa vida. E a gente não se sente às vezes motivado a desafiá-los, a gente tem medo de desafiá-los, mas eles são a ponte para você avançar. Olha que incrível! Eles são justamente a ponte para você avançar. Então, quando a gente fala desse processo todo de quem eu sou e das verdades, né, do contexto, da realidade, que normalmente não é única, né? Você sabe disso, a realidade ela é fruto de uma experiência sensorial. Então, pessoas que têm uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, têm uma interpretação da realidade diferente da sua, mas a realidade teoricamente é a mesma, ou não é a mesma, certo? Então, o fato é que você tem uma realidade, um contexto, você tem aqui você, como indivíduo, como ser humano, como executivo, como profissional, e você tem um caminho a trilhar. Lembra? A gente fala muito em ação constante, né, nos programas de coaching, né, fala muito em disciplina. Pois é. E para isso você precisa reconhecer esses pontos fracos
nesse avanço. Então, falta para você, por exemplo, capacitação, falta para você, já falamos sobre autoconhecimento, né? Falta em você capacitação, falta em você um pouco mais de equilíbrio emocional, falta em você um pouco mais de fé, de autoconfiança mesmo, de crer que você é capaz em trilhar seu caminho, em superar desafios. Falta em você suporte, né, para que você possa reforçar essa transformação, para que você possa se sentir seguro com as transformações que você está implementando. Falta em você tempo, falta em você disciplina, dedicação, né, a mudar a sua rotina. Falta em você bom relacionamento, um networking adequado dentro do seu trabalho, ou pessoas na família, né, com as quais você possa compartilhar ideias, sentimentos. Então, esses pontos fracos do seu eu, do seu indivíduo, ou que vão fazer falta nessa sua jornada, nessa sua transformação, eles também são muito importantes dentro desse contexto todo de autoconhecimento, tá bom? Então é muito importante quando a gente fala em disciplina, em fazer a mesma coisa várias vezes ou em buscar a mesma coisa várias vezes, a gente está falando numa confiança, numa crença, numa nova crença de que essa é a realidade que eu quero transformar. Eu não quero mais viver subjugado, não quero mais viver limitado àquela realidade que já existia, que eu herdei dos meus pais, dos meus avós. O mundo se transformou, eu também quero me transformar. Então eu quero uma nova realidade. Então eu vou encontrar algumas dificuldades, alguns desafios, alguns percalços aí. E tudo isso também é muito importante nesse processo de autoconhecimento e de transformação. A gente vai falar sobre os recursos, os meios para fazer essa transformação no módulo seguinte, que é o módulo de ferramentas, tá? Aqui nós estamos falando em termos macro, do seu ponto de partida, a questão do autoconhecimento. E, para resumir, sintetizar toda essa transformação, essa grande transformação que você vai precisar fazer na sua vida, eu costumo falar dos 6 passos desse processo todo de mudança, de transformação. O primeiro deles é você, num programa de coaching, tá? Quais são esses 6 passos? O primeiro deles é você poder parar e refletir. Se você não tiver um tempo para você mesmo, para começar, fica difícil. Você precisa, nem que você faça, por exemplo, pequenos intervalos de meia hora, de 1 hora durante um período, ou que você tire um fim de semana e vá para um hotel distante, lá você faça uma imersão com seu cônjuge, ou sozinho, ou com alguém que possa suportar, que possa te dar um apoio, ou porque você resolveu tirar um dia da semana para dedicar 1 ou 2 horas a isso, até você completar essa sua lista, esses requisitos, essa imersão em quem é você, você precisa parar. Depois, o passo seguinte é estabelecer quem você é, tá? Então, agora eu sei de fato quem eu sou. E olha, eu sei que vem aí uma jornada pela frente, vem um caminho pela frente, então o terceiro passo, o passo seguinte é desenvolver em mim a capacidade de perdoar. Não é fácil perdoar. Perdoar primeiro a você mesmo, a si próprio. Reconhecer que você cometeu erros, cometeu falhas nos relacionamentos que você teve na sua vida, na maneira como você tocou a sua carreira, na maneira como você lidou com seus subordinados, né, com seus colaboradores, na maneira como você usou seu tempo livre, na atenção ou não que você deu ao seu companheiro, ou sua companheira, aos seus filhos, e também perdoar as pessoas mais próximas de você, aquelas que fazem a diferença nessa trajetória que virá aí pela frente. Então, o perdão é muito importante no desenvolvimento nosso como ser humano e na nossa capacidade de trilhar novos caminhos, tá bom? Eu convido você a assistir um desses tantos vídeos que existem aí sobre o Ho'oponopono, sobre conceitos, sobre modelos, né, semelhantes de espiritualidade, de religiosidade, tem muita coisa aí na internet, ou certamente, né, no contexto religioso em que você vive, na leitura que você faz sobre tudo isso, mas é muito importante a gente desenvolver a capacidade de perdoar, senão você não vai para o passo seguinte, que é o comprometimento. Você precisa criar comprometimento. Mas Ernesto, você nem falou ainda de onde você vai chegar, de onde eu quero chegar, do que eu quero. Sim, nós vamos falar sobre isso na sequência, é o passo seguinte, é o 5º passo, mas se eu não
puder me despir dessas amarras, se eu não for capaz de perdoar e se eu não puser na minha cabeça o compromisso, o comprometimento com a transformação, com a mudança, não vai adiantar você traçar planos, você estabelecer planos e estabelecer metas. Então eu costumo sempre colocar isso antes das metas. Embora normalmente nos programas de coaching que a gente vê aí, do autoconhecimento, do saber quem eu sou, já se fala em metas, eu acho que antes disso você precisa ter muito bem claro esses dois aspectos. Perdoar, porque sem perdão você não consegue altivez, você não consegue energia adicional, você não consegue impulso adicional para a disciplina, o comprometimento. Comprometimento, para você, coach que me assiste, significa dor. Dor da transformação, dor da mudança, dor de abdicar de coisas que você fez na sua vida por tanto tempo, dor de ter que pedir, dor de ter que se impor, dor de ter que negociar, coisas que você deixou de fazer, ou que você nunca se sentiu confortável, ou que você nunca imaginou que precisaria fazer. Então você vai precisar perdoar a si próprio, perdoar essas pessoas que de alguma forma interferiam, no seu desenvolvimento e desenvolver comprometimento, compromisso com essa grande transformação que você quer fazer na sua vida. Aí sim vem as metas. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar no curto espaço do tempo? A médio e longo prazo. Quais são suas grandes metas? Construir, reformar, mudar, comprar, casar, criar seus filhos, fazer uma especialização, trocar de emprego, ascender na sua carreira, morar no exterior. Uma infinidade de possíveis metas podem nesse momento povoar a sua mente. Nas nossas interações ao vivo, nós vamos certamente poder discutir isso melhor, mas qualquer que seja essa sua meta, por mais grandiosa que ela seja, por mais simples que ela seja, se não houver comprometimento, como eu falei agora há pouco, a disciplina de suportar a dor, esqueça, você não vai chegar lá. Então é muito importante, passado por essa coisa toda do perdão, do comprometimento, agora saber exatamente o que você quer. E aí você precisa pôr no papel, você precisa registrar claramente o que você quer. Não é simplesmente, por exemplo, crescer na empresa. Não é simplesmente subir na carreira, não é simplesmente ganhar mais. Você precisa tangibilizar. Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar no módulo de ferramentas, sobre o modelo SMART, mas a gente precisa ter muito bem caracterizado o que nós queremos. Precisamos quantificar isso, precisamos definir prazos para isso, precisamos saber como é que a gente vai saber que realmente chegamos lá, como é que a gente vai constatar que realmente chegamos lá. Então, eu preciso ter muita clareza, muito discernimento ao definir onde eu quero chegar. E o sexto e último passo, viver feliz. Qualquer que seja o objetivo que você tenha, qualquer que seja a meta, o seu sonho, faça isso sem abdicar da felicidade. Você pode, como eu já falei, sentir dor, você pode às vezes se emocionar porque deixou para trás algumas pessoas, uma empresa que você gostava muito, um ente querido, transformações que às vezes a gente é obrigado a fazer na vida, mas você precisa sempre estar naquele balanço entre prós e contras, você precisa estar sempre com a convicção de que você fez a melhor escolha, de que você buscou a melhor escolha, de que você tem ali uma atitude, um objetivo maior, não fazer de uma forma banal, de uma forma que depois trai a si próprio, porque você quer ganhar dinheiro e você vai dar a sua alma por isso, porque você vai de repente destruir os relacionamentos que você tem na empresa, que levaram tantos anos, porque você quer ascender, porque você quer chegar a um cargo melhor, você não vai destruir a relação que você tem com seu companheiro, com sua companheira, com seus filhos, com os seus familiares mais próximos que você ama, simplesmente porque você quer mudar de vida. Então é muito importante a gente se manter feliz. Obviamente haverá aqueles momentos em que você vai ter que abrir mão de algumas coisas por outra. E o coaching vai te ensinar a fazer essa análise criteriosa, a ter esse discernimento, prós e contras, esse balanço que às vezes vai levar você a decidir de fato, tomar de fato aquela decisão ou não, abdicar daquela decisão porque o balanço não se mostrou favorável. Você vai aprender muito, a gente vai falar muito sobre isso no nosso programa aqui de coaching de vendas de alta performance. Mas uma vez que você decidiu
tenha isso sempre em mente. O objetivo precisa ser nos mantermos felizes. Somente você estando feliz, em paz com você, você pode irradiar felicidade. Somente você se sentindo convicto de que tomou a melhor decisão, você vai poder continuar acordando entusiasmado, com garra, com energia, para continuar levando adiante o seu propósito. Atingir aqueles objetivos que nós acabamos de falar aqui. Então mantenha-se feliz acima de qualquer coisa, tá bom? A gente vai encerrar aqui o primeiro módulo. No módulo seguinte, veja bem, nós vamos falar sobre ferramentas. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esses recursos que a gente utiliza no coaching para definirmos, para o autoconhecimento, para definirmos melhor onde queremos chegar e para nos mantermos no passo certo, na trilha correta ao longo dessa nossa jornada de transformação, tá bom? A gente se vê daqui a pouco no próximo módulo. Sucesso para você!